Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Quais são as melhores práticas para pessoas que são mortas de séria? Mortas ou sérias? Bem, você se referiu a isso ontem à noite. Sim. Aconteceu uma vez. Havia um mestre Sufi em Basra. Você conhece Basra? Basra é aquele lugar no Iraque que hoje é famoso pelas pérolas ou é famoso pelos bombardeios. Como queira. Então, alguém foi até ele e disse: por favor, me dê ensinamentos. Ele se recusou. Não dou ensinamentos. Então, mais e mais pessoas importantes começaram a ir até ele e pedir, por favor, nos dê ensinamentos. Ele disse, não dou ensinamentos. Agora, pelo fato dele ter se recusado a ensinar, ele se tornou muito famoso. Então, um dia, um grande estudioso da região, que era especializado em todas as escrituras e tudo mais, foi até ele e insistiu, você precisa ensinar. Você tem algo que nenhum estudioso consegue ter. Eu estou começando a perceber isso. Portanto, você tem que ensinar, você não pode guardar isso para si. Então, o mestre Sufi olhou para ele e disse, eu não lhe darei ensinamentos, não porque eu não queira, mas porque você não quer. O estudioso disse, por que você está dizendo que eu não quero? Eu estou aqui, estou lhe pedindo, sou eu quem está lhe pedindo. E você está dizendo que eu não quero? Não, os ensinamentos que eu dou, você não vai querer. Ele disse, qual é o ensinamento? Você está disposto? Sim, qualquer coisa eu estou disposto. Então, o mestre entrou, trouxe um pedaço de pano de aparência suja e deu a ele e disse, use isso em volta dos seus quadris, tire todas as suas vestes e roupas bonitas, use isso em volta dos seus quadris. O estudioso olhou para aquele pedaço de pano sujo e disse, o que é isto? E não é só isso. Depois, eu lhe darei uma lata vazia com um barbante. Coloque a lata ao redor do seu pescoço. E lhe darei também algumas balas de hortelã. E você vai pela rua até o mercado. Todos os meninos vão olhar para você, vão provocá-lo e atirar pedras em você. A todos que jogarem uma pedra em você, você pega uma bala de hortelã, sorria e dê uma bala a eles. O estudioso disse, isso é ridículo. O que vai acontecer comigo nesta cidade se eu fizer uma coisa tão ridícula assim? Está vendo? Eu lhe disse que você não estava disposto a receber os ensinamentos. Por quê? A questão é simplesmente esta. Você quer um ensinamento que você goste ou quer algo que o transforme? Essa é a questão. Agora você está me fazendo essa pergunta. Eu sou morto de sério. Portanto, a coisa mais importante é que você não seja tão sério assim, o que não é possível. Então, a única maneira de você não ser tão sério é sendo ridículo. Sabe? Você consegue fazer isso. Você pode se levantar e fazer uma dancinha agora? Faça isso. Não, você deve fazer do jeito indiano. Uma dancinha indiana. Não, não, você deve fazer a dancinha indiana. Então, você vê que você está ficando um pouco menos sério agora?
Pelo menos não está com a cara de morto, ainda está sério, mas não parece morto. Então, apenas relaxe um pouco, ria um pouco mais, envolva-se com as pessoas ao seu redor, faça coisas que você acha que não são tão importantes. Não faça coisas que são muito importantes. Faça coisas simples. É muito importante que você faça coisas simples. Se você faz coisas muito importantes em sua vida, você se tornará morto de sério. Você conhece Bertrand Russell, um inglês? Bertrand Russell disse, se você começa a pensar que o que você faz é muito importante, você precisa tirar férias. Tirar férias não significa vir para a Índia. Férias é todos os dias. 24 horas por dia você deve tirar férias da sua seriedade. A seriedade acontece essencialmente porque você se dá muita importância. Você se considera uma pessoa importante. Eu quero que você veja que você é como uma partícula de poeira nesta existência. Amanhã de manhã, se você desaparecer, com certeza na Índia ninguém vai sentir sua falta. Nem mesmo na sua terra. Eles irão se importar muito, sabe? Poucas pessoas. E elas também o esquecerão em breve. Não é assim? A natureza faz puff, você se foi. E nada acontecerá neste mundo. Tudo vai continuar maravilhosamente bem mesmo que você não esteja aqui. Todo ser humano deve ter consciência disso a cada momento de sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diga sobre você. Não importa o quão significativo seja o seu trabalho. Você deve entender que amanhã de manhã o mundo continuará bem sem você. Quem quer que você seja, não é assim? Se você se lembrar constantemente disso, você não terá razões para ser sério. Nem morto, definitivamente. E não esteja morto agora. O dia chegará. É hora de estar vivo. Você sabe, isso não acontece naturalmente. Não é uma opção. Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Dos 0 aos 12 anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 1, 2, 3, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo segundo ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No segundo ou terceiro ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas por 10 rúpias.
15 mil por planta, eu tenho 10 mil plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim. O nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade, eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz eu quero ser médico, todo mundo fica, o filho do meu vizinho, ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou, minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela. O que acontecerá com ela? Você sabe o que? Ele disse tantas coisas. Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei quantos anos tem a menina. Ele disse 4,5. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa, está preocupado com o futuro dela, que emprego ela conseguirá, quem irá casar com ela, sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. Pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você, você deve ser, você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. Não, não é disso que se trata. Então este Varnashmara Dharma era assim, aos 12 anos, o seu Balavasta termina. Agora começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto. Isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é Brahmacharya. Então, por 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses.
Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12 anos e 3 meses é Balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual, por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso? Você se casa e filhos, isso, aquilo acontecerão? Nos próximos 24 anos, você estará em Grihastha-ashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi, 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o grihastha-ashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio, e instantaneamente você se prenderia a outra pessoa. Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos você começa sannyas por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam conscientemente, não porque eles tiveram uma briga. Conscientemente se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, não. Só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Vanaprastha. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, e ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim, que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes, é assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que agora o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo, eles conduzirão isso adequadamente. Mas porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são.
De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura. Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Em algum momento, você sentirá que de repente existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores. Porque está vindo com um mínimo de turbulência, está vindo por uma superfície plana, sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente você pode vê-lo, mas depois de algum tempo você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será atirado para o lado porque o rastro continua lá. Então, se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande. Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito, mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando, um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como... Do que se trata esta vida? Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura, apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas você está lavando em água quimicamente contaminada? Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal o que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura, talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata de uma certa maneira, porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata. Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira, você mata uma parte de você mesmo também, mas você faz essa escolha porque as pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar, não por amar uns aos outros, por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, então a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então você quer matar. É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo, este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é... Você não consegue obter nenhuma outra água, de qualquer maneira é água com cloro, então o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos,
o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro. Hoje em dia existem várias maneiras de purificar a água, métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor. Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá, ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é Akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de Akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele e, se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for, sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai, você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que a Kleshanashana cria. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada, e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora.
Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte, o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada. Porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas, elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Sleep is not a requirement in one's life.
Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Se você deseja que esta vida funcione em seu mais alto nível, a purificação é necessária. Fazer isso 2 vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que o corpo fique limpo. Então, se a sua química não estiver limpa, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde. Os 5 aspectos do engenharia interior, essa é uma maneira simples de permanecer radiante. Portanto, especialmente aqueles que aspiram ao crescimento espiritual, você precisa de um bom mecanismo. Um bom mecanismo significa a menor quantidade de atrito possível. A menor quantidade de fricção possível, nada se acumulou, tudo está limpo. Agora este funciona de forma suave e fácil. Seja o que for que queiramos fazer com ele, se tornará fácil de fazer. Mas hoje em dia, de muitas maneiras, no pensamento, na emoção, não há nem mesmo pureza verbal, isso se chama Vakshuddhi. Neste país, demos uma grande importância ao tipo de som que você emite e com que emoção você o emite. Você pode manifestar coisas em sua vida, no sentido de que, se eu disser flor, a fragrância da flor se torna uma realidade viva, na verdade irá acontecer. Mas aqueles que ficam dizendo merda, merda, vocês estão fazendo isso com vocês mesmos, apenas saibam disso. Em sua mente, em suas palavras, os sons que você emite, os sons que você ouve e o tipo de atmosfera que você cria para si mesmo e para todos ao seu redor.
Todas essas coisas são importantes. Ah, do que você está falando? Ninguém nunca me falou disso. As palavras que você emite, as palavras que você ouve, os sons, os tipos de sons que você emite, isso é muito importante. Se você pronunciar corretamente, como eu disse, se você disser flor, a fragrância há de vir. Porque o som tem muito poder, se você souber como usá-lo. Veja, se você quiser apenas ir trabalhar e voltar, ir trabalhar significa, essencialmente, ganhar a vida e voltar, algo assim. Então, mesmo com alguma coisa quebrada, você pode dirigir até lá e voltar, ou pode ir de bicicleta e voltar. Agora, de repente, você quer entrar em uma pista de corrida. A partir de agora, cada micromilímetro da máquina tem que ser examinado de novo, de novo e de novo, purificado e purificado. É assim que é. Se você quer que esta vida tenha seu mais alto nível de desempenho, então, para tudo, simplesmente tudo, como você se senta, se levanta, respira, como você pisa, a purificação é necessária, caso contrário, não funcionará de tal forma. Quando você está fazendo sadhana, é importante que você coma algo que não fique grudado dentro de você, é preciso que seja eliminado. Quando tiver feito o seu trabalho, nenhuma partícula disso deve permanecer dentro de você, é preciso que saia. Então, como você se limpa? Uma coisa simples é, pelo menos 2 vezes ao mês, um dia, 24 horas de intervalo deve passar sem qualquer ingestão de comida, apenas água. Isso, todos aqui, nossos brahmacharis e muitos outros aqui fazem isso sempre que é dia de Ekadashi. Esse é o melhor dia para se fazer isso. E 24 horas, isto é, hoje à noite você come e só no dia seguinte à noite você come. Você bebe somente água. Se inicialmente você estiver se sentindo muito cansado ou algo assim, depois de algum tempo tudo ficará bem. Se você estiver fazendo sadhana o suficiente, não será um problema. Caso contrário, se você estiver se sentindo cansado, você pode espremer um pouco de limão na água, pode colocar uma colher de mel, isso o manterá ativo. Fazer isso 2 vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que seu corpo fique limpo. Mas a maneira mais simples de chegar à purificação é estar em um estado radiante. Ser. Olá? Não estou pedindo a você para fazer algo difícil, estou pedindo que você faça a coisa mais fácil e mais maravilhosa de se fazer. Portanto, essa é uma maneira simples, porque existe, hoje em dia, nós não precisamos de nenhuma evidência científica de laboratório, mas hoje também existem evidências científicas de laboratório de que, quando você está alegre, quando você tem uma experiência agradável, como as funções corporais acontecem, de que maneira funcionam, como elas se tornam quimicamente muito limpas, porque a experiência humana está enraizada de muitas formas em sua química. Então, se a sua química não estiver limpa, se ela estiver se contaminando com o que você gera dentro de você, então, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde, e todo tipo de sofrimento vai acontecer se você cuidar disso. Como eu faço para cuidar disso, Sadhguru? Engenharia interior, sabe? Você pensou agora... Veja, é assim. Primeiro você foi para a escola, você aprendeu ABCD, certo? Coisas elementares com a sua professora do jardim de infância, mas depois você se tornou, sei lá, você fez graduação, mestrado, você se tornou um PhD. Até parece o fim da linha, PhD. Então você chegou lá e aí você olhou para a sua professora do jardim de infância. Aquela mulher não parece ser boa, ela não sabe nada, sabe? ABC. Suponha que você tenha se esquecido do que ela lhe ensinou, e depois você... Como é que você vai dizer PhD? Então, em diferentes estágios da vida, coisas diferentes virão, mas é muito, muito importante que os fundamentos não sejam perdidos. Engenharia interior, uma mãe para o mundo. Olá? Esqueceu? Não, Sadhguru, eu faço Samyama.
Se você esqueceu do ABC, então não há PhD, não é? É a mesma coisa. Portanto, os 5 aspectos do engenharia interior, como dar a si mesmo um curso intensivo, se você precisar disso uma vez por dia, faça uma vez por dia. Se você precisar disso 2 vezes, faça 2 vezes. Se você precisar 24 vezes, faça 24 vezes. Se precisar 24.000 vezes, faça 24.000 vezes. Essa é uma maneira simples de permanecer radiante. Veja, não existe aquele mundo e este mundo. Se existisse este mundo e aquele mundo e outro mundo, então nós nem estaríamos sentados aqui, teríamos ido para aquele mundo. Só existe um mundo. Não existe este mundo e aquele mundo. Neste momento, estamos sentados aqui. Cada um de vocês, em sua cabeça, pode estar pensando que está em seu próprio mundo. Mas isso vai desmoronar quando não houver mais comida para comer. Todos nós estaremos em um único mundo no momento em que estivermos com fome. Quando o estômago está cheio, nós todos podemos viver em mundos diferentes. Olá? Sim ou não? Assim que você ficar com fome, estaremos todos neste mundo. Então há apenas um único mundo. Não imagine outras coisas. A criatividade humana é apenas a imitação de coisas que já existem, certo? Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas, mas é tudo neste mundo, simplesmente não existe outro mundo. Não acredite nisso. Não acredite no que se passa em sua mente como sendo uma realidade. Isso é apenas uma realidade psicológica. Seu drama psicológico, se você o levar muito a sério e achar que é existencial, isso se chama alucinação. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso, enorme. A única coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que você tem é a vida. Olá? O resto é tudo imaginação, estou certo? Se você não entende o que eu estou dizendo, vamos tirar a vida de você. O que você tem? Tem metaverso? Tem dinheiro? Tem propriedades? O que você tem, eu estou te perguntando. A única bendita coisa que você tem é a vida. E a vida que você é agora é uma consequência da vida microbiana que está acontecendo no solo. Não é por causa de você que ela está lá. É só por causa dela que você está aqui. Não estou falando apenas da produção de alimentos, estou falando da sua própria evolução. Quem você é agora é uma consequência de toda essa vida microbiana. Nós nos esquecemos disso e por conta disso estamos pagando um preço. Então você é apenas uma consequência da vida que está acontecendo no solo e a única coisa que você tem é a vida. Tirando isso, simplesmente você não tem nada. Então não imagine coisas. Não importa, você vai para a Lua, você vai para Marte, ainda assim a única coisa que você tem é a vida, não é? Não ignore isso, porque isso é tudo que você tem. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice. Eu já vi tantas pessoas morrendo ao meu redor. Não por minha causa, ok? Eu vou até elas porque as pessoas me convidam para estar lá. O que eu vejo é que 80% delas, quando chega a hora da morte, elas não estão com dor, elas não estão com medo, elas estão apenas confusas. Por quê? Somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que elas nunca viveram. Elas confundiram seu drama psicológico com a vida. Seu pensamento e sua emoção são criação sua. E sua tecnologia também é criação sua. Você coloca óculos e vê todo tipo de coisa, é tudo criação sua. Você desfrutar de tudo isso, tudo bem. Mas você deve entender, essencialmente, que você é vida. Essa experiência deve estar sempre lá. Não deve se tornar alucinatória, não é? Portanto, não nos deixemos levar a acreditar por forças comerciais em algo que não é verdade como sendo verdade. O fato é que você é uma vida e, se essa criação não é um metaverso, que diabos? Eu estou perguntando. Você nunca prestou atenção nela, do contrário, se você prestar atenção em uma folha, se você prestar atenção em qualquer coisa, verá que é muito mais do que qualquer metaverso.
As pessoas não estão prestando atenção na vida, por isso estão tentando criar fontes alternativas. São fontes comerciais. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha. Suponha que a sua mão direita se levante, faça coisas engraçadas, espanque você e cutuque os seus olhos. Você tem uma doença ou não? Sim, não é? Com certeza você tem. É exatamente isso que a sua mente está fazendo, não é? Ela se levanta, vem, machuca você, cutuca você, faz você chorar, faz você sofrer. Você tem uma doença ou não? Se a sua mão começou a lhe cutucar, a lhe agredir, a lhe bater, definitivamente, você está doente, não é? Sim. Portanto, se os seus pensamentos e emoções estão cutucando você, estrangulando você e torturando você todos os dias, não estaria você doente? Eu lhe pergunto. Eu estou indo pela sua própria definição. Então, porque essa doença está presente, ela se manifestará de muitas maneiras no corpo físico. Não há mais dúvida. Cada pensamento, cada reverberação no nível da mente, dependendo do tipo de reverberação que você cria, toda a química está passando por uma mudança, foi tudo medido? Neste momento, você está sentado aqui pensando em tigres, você tem um tipo de química, mudanças químicas ocorrem. Você pensa em flores, outro tipo de mudança química ocorre. Tudo isso foi medido? Então, para cada pensamento, se toda a química está passando por isso, se a sua mente estiver nesse estado, você sabe que tipo de sopa você está fazendo? Você é uma péssima sopa. Não só péssima, venenosa. Se você está submerso nessa sopa venenosa diariamente, como conhecer o bem-estar? Não vai acontecer desse jeito. Nós não temos tanto controle hoje no mundo sobre o que comemos, o que bebemos, o que respiramos. Tudo isso está de alguma forma envenenado. As sociedades modernas começaram a tratar doenças, enfermidades, como um processo natural, o que é um erro grave. As sociedades antigas sempre viram a doença como algo errado. Não é assim o que o ser humano deveria ser? Ser humano algum deveria estar em qualquer estado de doença? Doença significa que algo está fundamentalmente errado. Mas as sociedades modernas começaram a tratar isso como normal, porque há uma indústria que prospera à sua custa, uma indústria muito poderosa. A segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica. Então, se a segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica, tem muita sopa ruim. Não é? Todo dia você tem que adicionar alguma coisa a este para fazer com que... Não. Se você estiver disposto, podemos transformar este em uma sopa muito maravilhosa? Se a química estiver em um estado fantástico, ser feliz será natural? Se você fizer isso, acredite, 70% das doenças desaparecerão do planeta. Outros 30%, há muitas influências externas que nem sempre estão sob controle. Você não pode controlar isso, somente até certo ponto. Então, se você estiver constantemente criando uma química desagradável dentro de você, como a vida dentro de você entenderá que você está buscando o bem-estar? Como? É simplesmente injusto? A vida dentro de você pensa, ele gosta de doenças, e ela dá isso a você. Sim? Se você está envenenando o seu sistema por dentro. E para isso há provas substanciais de que para cada pensamento e emoção, a composição química do seu corpo está mudando. Se você está criando veneno a partir de você e você quer viver bem, como é isso?
A vida não funciona assim. A menos que você faça as coisas certas não acontecerão com você. Agora, se você dissesse ao seu amigo ou a um familiar, eu vou para o ashram por 3 dias, eles muito gentilmente lhe perguntarão, por qual motivo? Aconteceu algo de errado? Alguma coisa deve estar errada com a sua vida? Você está indo para o ashram para curar uma ferida, para se consolar? Alguma coisa deve estar muito errada com sua vida, ou você deve estar muito velho para viver. Do contrário, por que você iria para um ashram? Então isso se infiltrou nessa cultura também? Essencialmente, se você está vivo em apenas partes, ou se você está parcialmente vivo, estar parcialmente vivo é um tormento terrível. Muitos de vocês já passaram por essas aulas de ciência, eu tenho certeza, de que abriram sapos e baratas, não é? Eles eram seres cheios de vida, mas você os abriu porque queria encontrar seu coração, fígado e rim. Meio vivo, estar meio vivo é um tormento. Você já viu isso? Estar meio vivo sempre foi um tormento. Este é o tormento que um grande segmento da humanidade está passando agora, porque eles estão meio vivos. Apenas uma parte deles se tornou viva. Apenas sua fisicalidade e mentalidade se tornaram vivas. O resto ainda está para se tornar vivo. Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, se eles não têm filhos, eles sofrem isso, como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem. Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostre uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostre um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. Aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão, você não está sofrendo por ter companhia, você não está sofrendo por dinheiro, você não está sofrendo de pobreza, você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece. O prazer tem imensa importância em sua vida.
Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão. É quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente, porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Não é apenas o trabalho duro que faz as coisas acontecerem no mundo. Este é o maior dos problemas. Desde a sua infância, os seus pais lhe ensinaram que, quando você for estudar, como você deve estudar? Estude arduamente. Quando for trabalhar, como você deve trabalhar? Trabalhe duro. Você tem que fazer tudo com dificuldade? Se você fizer tudo com dificuldade, as coisas não vão acontecer. Se você fizer tudo com dificuldade, será como a vida de um burro de carga. Ninguém lhe disse que você deveria estudar com alegria. Ninguém lhe disse que você deveria trabalhar com amor. Eles lhe falaram que deveria fazer tudo arduamente. Eles tornaram suas próprias vidas muito difíceis. Agora querem garantir que a sua vida seja difícil também. Por que você trabalha duro? No que você está trabalhando duro? Se for árduo, então desista. Se você pode realizar isso com alegria, então faça-o. Do contrário, não faça, não é? Não é assim? Se você se tornar infeliz em seu processo de trabalho, de que serve o trabalho para você e para os outros ao seu redor? Basta se sentar na porta do templo, mendigar e comer, isso é melhor. Alguém vai lhe jogar 1 rúpia, 2 rúpias. Você compra comida com isso. Pelo menos faça isso com alegria, sente-se lá feliz. Coma o que as pessoas jogam em sua tigela. Se você está tornando isso tão difícil para você, tenho certeza de que você está dificultando muito as coisas para todos ao seu redor, não é mesmo? Se for para você espalhar infelicidade pelo mundo, é melhor você não fazer nada. Se for para você espalhar alegria pelo mundo, então vá e faça tudo o que puder. Agora você trabalha duro. Não é porque você trabalha duro que as coisas acontecerão, elas não acontecem. Isso aconteceu um dia. Posso lhe contar uma piada? Ambassador, o carro velho de Shankaran Pillai, não queria dar partida. Será que ainda tem alguém que possui um Ambassador? Não? Todos os outros evoluíram a partir dele. O velho Ambassador dele não queria dar partida. Então ele voltou para casa. Ele tinha um gatinho em casa. Ele levou o gatinho, amarrou ele no Ambassador e disse: "Vamos, vamos, vamos." As pessoas olharam para aquilo e disseram: "Você está louco? Como poderia esse gatinho puxar um Ambassador?" Geralmente só Deus consegue fazer esse carro andar. O que você está fazendo? Shankaran Pillai disse: "Não se engane, eu tenho um chicote para cavalos." Você acha que você pode fazer tudo arduamente que dará certo? Não dará certo apenas porque você trabalhou duro para isso. Você tem que fazer a coisa certa, somente assim dará certo, não é? Se você não fizer a coisa certa, não vai funcionar. As pessoas que são bem-sucedidas não é necessariamente porque trabalharam duro que elas são bem-sucedidas. Elas apenas sabem qual é a coisa certa a ser feita no seu tipo de trabalho. É por isso que elas são bem-sucedidas. Num outro dia, Shankaran Pillai
Caiu em uma fossa séptica. Eu quero que você só imagine. Até aqui de sujeira. Por favor, imagine e veja. Ele tentou desesperadamente sair, mas não conseguia. Depois de algum tempo, ele começou a gritar: "Fogo, fogo, fogo!" Os vizinhos ouviram os gritos de incêndio, ligaram para os bombeiros. Os bombeiros chegaram e procuraram por todos os lugares nada de fogo. Daí eles o acharam, na fossa séptica. Tiraram ele de lá e perguntaram: "Por que você estava gritando fogo?" Então Shankara Pillai respondeu: "Se eu tivesse gritado merda, merda, vocês teriam vindo?" Você tem que fazer a coisa certa, do contrário não funciona. Portanto, apenas trabalhar duro não vai funcionar. Você precisa fazer a coisa certa, senão, não funciona. Se você puder encontrar um lugar onde não haja sons de máquinas e que seu celular não faça trim-trim, em silêncio, se você puder ouvir o som das árvores, da brisa, da água, apenas os sons naturais, se você prestar atenção suficiente, coisas tremendas acontecerão com você. Eu estive muitas vezes no sul da Índia, você sabe, uma espécie de floresta tropical. O tempo mais longo que eu fiquei lá na selva foi por cerca de 23 dias, sozinho, sem nenhum tipo de suporte, sem celular, claro que naqueles dias, nem mesmo uma lanterna. E no quarto dia acabou a comida que eu tinha levado, então eu vivi da floresta. Por volta do 8º dia eu perdi a minha jaqueta e metade da minha camisa, porque fui perseguido por alguns animais e por aquela coisa toda. Eu tinha meia camisa e uma calça. E eu atravessei. Este é o país dos elefantes, o país dos tigres. Eu vi tigres, panteras, elefantes, todo tipo de... o búfalo selvagem, vários tipos de animais, muito próximo. Mas, no final, quando você olha para trás, o que te causa maior impacto são os insetos. Durante as noites, a orquestra que toca na floresta tropical. Meu Deus, é inacreditável. E o sincronismo, todos os dias. De noite, às 2h15, significava que um grupo parava e outro grupo começava. Sério, o senso de tempo deles, todos os dias, pontualmente, um grupo começava, outro grupo começava. E você não sabe o que eles estão falando? Eles definitivamente estão falando de algo que você não sabe. Com certeza, eles não estão fazendo apenas barulhos tolos. Portanto, se você apenas sentar lá e ouvir, ouvir, ouvir e ouvir, aos poucos, você começará a perceber que há um padrão e uma organização naquilo, que é muito maior do que qualquer sinfonia humana que você possa realizar. É muito mais complexo e muito mais intenso. Eu acho que é muito importante para todo ser humano, principalmente se você tem filhos. As férias não precisam ser na Disneylândia, eu não sou contra, mas uma ida é suficiente, tudo coisas tontas que o excitam. As férias deveriam ser na natureza. Se você puder levar seus filhos para caminhar na selva, não em um resort, basta levar para uma montanha e expô-los à natureza. Eu estou falando, você vai criar seus filhos não apenas fisicamente saudáveis, mas também mentalmente saudáveis, muito mais sensíveis e receptivos e um tipo de ser humano maravilhoso, se eles souberem como... Porque uma vez que você entra na natureza,
De quem você é filho, de quem você é filha, quem você é na cidade, nada disso importa, ok? É muito importante que todos experienciem isso, do contrário, você começa a criar suas próprias ilusões sobre quem você é e, com certeza, começa a acreditar nisso. Somente a morte e a doença revelam às pessoas quem elas são. É muito importante, principalmente se você tem filhos, é extremamente importante. Que férias não signifiquem filmes, que férias não signifiquem eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e aquilo. É importante que haja alguma conexão com as raízes de quem somos e que ouçamos o tipo certo de coisas, o que faz a vida vibrar. A questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funileiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim. Porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. Hoje ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Portanto, eu não estou tentando menosprezar, tampouco zombar das ciências médicas. É muito significativo o que foi alcançado nos últimos 30, 40 anos, é fenomenal. A questão é exatamente essa. Se você tivesse acesso à fonte daquilo que cria este corpo, definitivamente, todos os problemas que você gera dentro do corpo poderiam ser resolvidos. Agora, existem dois tipos de enfermidades, infecciosas e crônicas. Doenças infecciosas nos acontecem por causa de uma invasão externa de um organismo. Você deve ir ao médico. Não tente meditar sobre isso. Mas 70% das enfermidades do planeta são autocriadas. Eu estou dizendo autocriada porque acontece a partir de dentro de você. Portanto, o que está acontecendo de dentro de você pode ser muito facilmente corrigido dentro de você. O que chega até você vindo de fora, você precisa de ajuda externa para isso. Portanto, se você precisar lutar contra um organismo, então você precisa de remédios. O resto das enfermidades, quase 70%, são autocriadas. Por que seu corpo trabalharia contra você? Este corpo é essencialmente programado para a saúde. Cada célula deste corpo é programada para a saúde. Por que ele se voltaria contra você? Porque, de alguma forma, você não está mantendo-o feliz? Para colocar isso numa linguagem muito simples, por que sua própria família se voltaria contra você? De alguma forma, ela não está contente com você, não é mesmo? Sim ou não? Ela não está contente com você com algo que você esteja fazendo? Assim, da mesma forma, algumas células do corpo, algumas partes do seu corpo não estão felizes com você por algum motivo. Você precisa prestar um pouco mais de atenção a uma maneira sistemática de prestar atenção a este aqui, porque tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado a partir de dentro? Portanto, isso não é um milagre. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é um milagre. Um milagre é... Suponha que você não soubesse o que é eletricidade. Eu cheguei aqui e acabei de apertar essa parte da parede e as luzes se acenderam. Quem você acha que eu sou? Suponha que, 1000 anos atrás, se eu tivesse um telefone celular, eu poderia simplesmente pegar o celular e falar com alguém na América? Você pensaria que eu sou Deus, não é mesmo? Portanto, um milagre é aquilo que você não entende, aquilo que não se encaixa em sua percepção lógica, parece milagroso para você.
À medida que sua lógica evolui, muitas coisas que foram milagrosas há 100 anos atrás são coisas normais no nosso cotidiano hoje, não é mesmo? Não é assim? Portanto, não é um milagre, é apenas uma compreensão mais profunda da maneira como você é construído. Portanto, isso é algo no qual nós precisamos prestar atenção. Minha pergunta está dentro do mundo da mente. Não sei se eu sou estranho, mas acho que a maioria das pessoas é assim. Nós gastamos muita energia e nossa vida pensando no sexo oposto, na sexualidade e em todas essas coisas. Eu gostaria de ouvir algo a respeito disso. Nada de estranho nisso. Simplesmente, sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Não é você. Trata-se apenas de um comportamento compulsivo, não é? Quando você era criança, não importava que órgãos reprodutivos um homem ou uma mulher tinham, isso não importava para você. No momento em que os hormônios começaram a atuar dentro de você, agora você não consegue pensar em mais nada além disso. Toda a sua inteligência tem sido completamente sequestrada pelos seus hormônios. E você verá, depois de uma certa idade, quando a atuação dos hormônios diminuir, novamente isso não importa, e você vai olhar para trás e não vai acreditar que foi você quem fez tudo aquilo. O corpo só conhece uma coisa: sobrevivência e procriação. Ele não conhece mais nada, não é? Seu corpo conhece algo mais? Portanto, se você seguir pelo caminho do corpo, algum prazer poderá chegar a você. Não é que não vá. Nada de errado com o corpo, ele é apenas limitado, só isso. Nada de errado em ser limitado. Mas não é o supremo, só isso. É um crime ser limitado? Não é um crime. Nada de errado com isso. Mas você sempre viverá uma vida incompleta, apenas isso. Não importa o que você tem. Quanto você tem, você ainda estará vivendo uma vida incompleta. Agora você está pensando sobre o sexo oposto o tempo todo. Digamos que amanhã eu lhe concedo uma dádiva. Todas as mulheres do mundo estão atrás de você. Você verá que ainda viverá uma vida incompleta. Sim? Você ainda viverá uma vida incompleta? Então definitivamente não vai te levar além do bar. Isso fará você, talvez um pouco de agradável prazer, um pouco de dor, acontecerão. Absolutamente nada de errado com isso. Não estou tentando fazer disso algo sujo, fazer disso algo mais. Não, está tudo bem, perfeitamente bem. Mas você viverá no âmbito do corpo. Se você vive no âmbito do corpo, o corpo só conhece sobrevivência e procriação, ele não conhece mais nada. E o corpo, a cada momento da sua vida, não importa para onde você pensa que está indo, você pensa que subiu a montanha, que desceu a montanha, o corpo não sabe de tudo isso. O corpo está caminhando direto para o túmulo, a cada momento, para nenhum outro lugar, não é mesmo? Você pensa que está indo para muitos lugares. Você pensa, eu vim para a Índia, eu voltarei para o Líbano, eu subi a montanha, eu desci a montanha. Nada disso. A cada passo, o corpo está caminhando direto para o túmulo, para nenhum outro lugar além do túmulo. Portanto, nesse momento, porque você é jovem, por causa da atuação dos hormônios, você esqueceu disso. Lentamente, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais evidente que ele está caminhando em direção ao túmulo. Se tudo o que você conhece é apenas o corpo, e de qualquer maneira você vai perdê-lo, o medo simplesmente se torna um modo de viver. Recentemente, você sabe, eu não sei, provavelmente você não viu as notícias. 4 ou 5 dias atrás, George Best morreu. Vocês conhecem George Best? Ouviram falar dele? Ele foi um dos maiores jogadores de futebol. Ele morreu. Ele morreu antes do Holiness Program? Ah, ok. Me desculpem. Ele morreu pouco antes do Holiness Program. Eu estava recentemente vendo um pouco das manchetes sobre ele. Esse cara, o nome dele é Best. Ele era um ótimo jogador de futebol. Um jogador muito natural, ok?
E ele fez de tudo para viver sua vida. A maneira como descreviam era toda estrela de cinema, sabe? Toda estrela popular de cinema, ou uma modelo, ou uma outra coisa, eles disseram, uma outra pessoa, uma não celebridade. Ele as tinha em seus braços em algum momento ou outro. Às vezes ele tinha todas as três nos braços, mas quando completou 35 anos, ele era um homem tão arruinado e infeliz. Um homem tão arruinado, infeliz, frustrado e aos 56 ou 57 anos ele morreu. A morte não é o problema, mas a maneira como você vive é o problema, não é? Ele viveu uma vida terrível. Ele tinha tudo por causa do caminho do corpo. Se você tentar tornar ilimitado o limitado, você sofrerá. Não há outro caminho. Os caminhos do corpo são muito limitados. Se você tentar fazê-lo abranger tudo, você sofrerá como nunca. Então não faça ele abranger tudo. Você está sendo um pouco de emoção, um pouco de mente, um pouco de sociedade e tenta administrar isso de alguma maneira. Mas não importa o que você faz. Se você for sincero com sua vida, você verá que ainda está vivendo uma vida incompleta, não é? Então, nada de errado com o corpo, nada de errado com os caminhos do corpo. Ele é apenas muito limitado. Ele só pode desempenhar esse papel em sua vida. Se você tentar estendê-lo para toda a sua vida, você sofrerá. Porque você está tentando criar uma farsa. A verdade da vida é, o corpo tem que desempenhar apenas o papel dele em sua vida. Agora você está tentando estendê-lo para tudo. Definitivamente você trará sofrimento para si mesmo. O sofrimento virá em 1 milhão de maneiras diferentes. As pessoas que pensam que são perfeitas, que nada vai acontecer com elas, tais pessoas você verá depois de algum tempo o que acontecerá com elas. A vida tem seu jeito de curvar, quebrar, amassar e triturar você em 1 milhão de maneiras diferentes. Ela fará isso com você da forma mais inesperada. Sim, você já viu isso acontecendo com as pessoas ao seu redor? Então, nada de errado com seus hormônios, mas é compulsivo. Quando você vive uma vida compulsiva, você vive a vida de um escravo, não é? Sim? Você quer ser um escravo? Algo dentro de você nunca quer ser um escravo, não é? Existe algo dentro de você que não pode ser um escravo. Se você é escravo de algo ou alguém, tanto faz. Mas uma vez que você é um escravo, sem saber, lentamente, você se tornará um rosto triste. Quando você era uma criança, você era assim, porque não havia muita escravidão. Lentamente, à medida que diferentes tipos de compulsões assumem o controle, sem saber por quê, tudo está indo bem em sua vida. Seu negócio está indo bem, sua família é boa, você tem bons relacionamentos, está ganhando dinheiro, tudo. Mas lentamente, seu rosto está se tornando cada vez mais triste. Você está cometendo atos de desespero para ser feliz. À medida que as pessoas ficam mais ricas e mais velhas, você verá que elas começam a fazer coisas cada vez mais desesperadas para serem felizes, não é? Você não viu as coisas que eles fazem no planeta? Esqueça sobre ir para a Lua. Então, mais desespero vem porque você está tentando fazer de um pequeno aspecto da sua vida tudo. Isso não vai funcionar. E hoje, especialmente, a cultura está se tornando assim, especialmente nas culturas ocidentais, onde tudo é em função do corpo. O sofrimento é incalculável. Por favor, veja, elas estão sofrendo sem motivo. Tudo está bem. Fisicamente, tudo está bem. Você não pode pensar em mais conforto físico. Tudo está bem arranjado. Saúde, seguro, carros, todo mundo tem tudo para fazer, mas as pessoas estão sofrendo imensamente, onde quase a cada segundo, 1/3 das pessoas toma algum tipo de medicamento apenas para manter o equilíbrio mental. Isso não é alegria. Sim? Onde você tem que tomar um comprimido todos os dias para permanecer saudável, isso não é alegria, não é? Definitivamente, você está prestes a entrar em colapso todos os dias, porque você fez de um pequeno aspecto da sua vida a totalidade da sua vida. Isso é tudo. A vida está apenas cobrando seu preço, nada mais. Portanto, não vá por esse caminho. Cada coisa tem que desempenhar um papel específico em sua vida, só isso. Se você tentar fazer disso o todo, não irá funcionar.